Fala meu nono, ó. Fala meu terceiro, tudo bom? Rafael aqui falando. Tô aqui no nosso livro de Química, página 549, tá bom? Esse capítulo aqui ele vai falar sobre bastante coisa, e eu vou pegar os pontos aqui que eu acho que são mais importantes até pra gente dar uma avançada, para o vídeo não ficar tão extenso assim para você, tá? Aqui ele vem falando sobre grandezas químicas, unidade unificada da massa atômica, ele vai contar aqui como ele chegou nos valores, né? Como foi chego aí nos valores de massa de um átomo, da massa de um átomo, massa do átomo de um elemento, né? Que é uma massa que você não precisa decorar. Essa massa ela vai estar disponível para você na sua tabela periódica ou ela vai estar disponível na sua prova. Tá? Ela vem como dados, né? Então vai vir uma questão lá para você, aí vai vir uma observação assim, ó, escrita dados, e aí ele vai dizer que o hidrogênio vale 1, por exemplo, ou ele vai dizer que o oxigênio 16, né? Você não precisa decorar, ou a questão vai te dar, ou você vai consultar a tabela periódica lá, sua provinha do Enem, tá? Que eles vão disponibilizar para você, é a última folhinha de química, beleza? Massa molecular, e é isso aqui que eu quero ir direto para a gente dar o salto, né? Então lembrando que essa parte que antecede aqui, ele só vai justificar de onde saíram esses valores, tá? E vamos embora, né? Eu sei que um hidrogênio vale 1, então se eu tenho gás hidrogênio, né? Tenho 2 hidrogênios, o hidrogênio vale 1, 1 vale 1, se eu tenho 2, a minha massa é 2 e eu digo que eu tenho 2 gramas por mol, ou seja, 1 mol desse gás aqui tem 2 gramas, tá? Posso dizer que o gás oxigênio, né, um oxigênio 16, eu tenho 2, então vai ser 2 vezes 16, né, e aí vou achar o valor de 32, e nós dizemos que é 32 gramas por mol, ou seja, 1 mol tem 32 gramas, né? Eu vejo que aqui tem 1 mol, né? Esse 1 ele está subentendido aqui na frente para mim, né? Se 1 mol tem 32 gramas, quando ele tiver 2 mols aqui dessa molécula, né? Quantos gramas ele vai ter? O dobro, né? A gente vai seguir aquela proporcionalidade. Você vai ter 64 gramas, né? Então, 1 mol tem 32 gramas. 2 mols, 64. Tranquilo? Estamos fazendo um cálculo de massa molar, né? Da massa da minha molécula. Tá? O ácido sulfúrico, H2SO4, eu sei que o enxofre é 32. Novamente, você não precisa saber, a questão vai te dar isso. O hidrogênio vale 2, né? 2 hidrogênios vale 2. O enxofre vale 32. Um oxigênio vale 16, ó. Eu tenho 4 aqui, tá? Se eu tenho 4, aí tu vai fazer o quê? 4 vezes 16, né? Isso aqui vai dar 64, 32 mais 2. Isso aqui vai dar 34 mais 64, 98. Então a massa molecular, né, do meu ácido sulfúrico, 98, e nós dizemos que 98 gramas por mol, ou seja, 1 mol desse cara aqui tem 98. Se eu tiver 2 mols, aí você vai ter que ver 1 mol quanto vale, que eu sei que vale 98. E agora, como eu tenho 2 mols dessa molécula, é como se eu tivesse essa molécula assim, ó. 1 mol, 2 mols. 1 mol vale 98, eu tenho 98 então em cada mol aqui, tá vendo? Mas somando tudo eu tenho 2 mols, né? Aí tu vai somar isso aqui, tu vai achar 16, vai 1, 10, 19, 196 gramas. Então 2 mols vão ter 196, vou melhorar isso aqui. 196 gramas, 2 mols. Tá? Mas você precisa achar o seu padrão, que é 1 mol, né? Tu vai fazer a massa da molécula ali, tu vai escrever a massa que você achar, que é a massa por mol, né? Ele vem com uma informação aqui, eu botei até uma outra aqui, para não esquecer, porque ele não deu, né? Que é o seguinte: 1 mol de qualquer coisa ocupa um volume de 22,4 litros na CNTP. Condições normais de temperatura e pressão, né? Condições normais de temperatura e pressão, ele está levando em consideração que a pressão é de 1 atm e a temperatura 0 graus Celsius, tá? Então, 1 mol de qualquer coisa na CNTP ocupa esse volume. Então, por exemplo, 1 mol de H2O. H2O, vamos achar a massa da molécula. Um hidrogênio vale 1, né? Mais 16, né? Um hidrogênio vale 1, mas eu tenho 2, então é 2 aqui. Isso aqui vai dar 18. 18 gramas por mol. Ou seja, 1 mol desse cara, 18 gramas. Vou escrever isso aqui embaixo, ó. 1 mol da água, 18 gramas. Escrevi isso aqui.
1 mol, 18 gramas. Qual o volume que ocupa 18 gramas de água? Ó, 1 mol de qualquer coisa ocupa um volume de 22,4. 1 mol de qualquer coisa ocupa um volume de 22,4. Então eu posso dizer que 18 gramas ocupa um volume de 22,4. Porque 18 gramas não corresponde a 1 mol. E 1 mol de qualquer coisa corresponde a 18 gramas. E ocupa um volume de 22,4. Então eu posso dizer isso aqui, 18 gramas ocupa esse volume. Tá bom? Isso na CNTP. Na CATP, condições ambientais, temperatura e pressão, onde a temperatura vai estar em torno de 25 graus, 1 mol de qualquer coisa ocupa um volume de 25 litros. Então, se a questão fala para você, na CATP, 1 mol é 25 litros. Tá? Na CNTP, 22,4 litros. Na CNTP. Tá? Então, eu sei que 1 mol do ácido sulfúrico corresponde a 98 gramas. Né? Por mol. Deixa eu escrever bonito, né? Porque 98 gramas por mol. Achei a massa molecular do ácido sulfúrico. Então, ó, isso aqui é 1 mol. 1 mol, 98 gramas. 1 mol de qualquer coisa na CNTP ocupa um volume de 22,4. Então, eu posso dizer que 98 gramas de ácido sulfúrico ocupa esse volume aqui, na CNTP. Na CATP, 98 gramas ocupa um volume de 25 litros. Né? Tá? Faz sentido, né? Porque aqui eu estou em 0 graus Celsius, aqui eu estou em 25. Quando se aumenta a temperatura, os corpos eles se dilatam, né? Quando se reduz a temperatura, eles se comprimem. Tá? Como ele vai se dilatar, ele vai ocupar um volume maior, com a temperatura maior, tá bom? Então, temos aqui o nosso volume molar, tá? 22,4 litros por mol. Tá? E aí eu tenho aqui um mol, né? O que ele fala que é mol, né? Mol é igual dezena, uma dezena, uma dúzia, né? Uma dúzia não é igual a 12 unidades de alguma coisa? Então eu posso ter uma dúzia de canetas. Tu sabe que tem 12. Usei uma dúzia, uma referência de uma, com uma palavrinha nova aqui, uma dúzia, para fazer menção a uma quantidade. Posso falar de uma dezena. Uma dezena de carros. São 10 carros. 10 unidades. Né? Posso falar de meia dezena, que são 5. Posso falar de meia dúzia, que são 6. Né? E aí eu posso falar de um mol também, que também vai fazer uma menção à unidade. Só que essa unidade é uma quantidade muito grande, 6,02 vezes 10 a 23. Não é um número pequeno como 10. Isso aqui é um exponencial de 10, cara. Só para você ter uma noção, se você escreve assim, ó, 6,10 elevado a 2, vamos botar assim, ó, 6,0 vezes 10 elevado a 2. Isso aqui é 600. Você vai andar 2 casinhas com a vírgula aqui, ó. Vou fazer até essa vírgula, ó. 1, 2. Aí tu bota a vírgula aqui e bota o zero aqui, ó. Se fosse em reais, seria 600 reais. Então, 6,0 vezes 10 a 2 é 600. Tu imagina 23. É um número muito grande. E ele tem que ser. Porque a gente está falando de universo atômico. Né? Um universo que a gente não vê, né? Ele lança aqui um exemplo que é legal, ó. Que a constante de Avogadro, ela fala que 1 mol de qualquer coisa corresponde a essa quantidade de moléculas aqui, ou átomos, ou íons. A questão vai falar para você. Mas se ele fala assim, cara, 1 mol de ácido sulfúrico, 98 gramas, que a gente achou na outra página. Qual é a quantidade de molécula que eu tenho em 1 mol? 1 mol de qualquer coisa, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, por exemplo. O que é um número absurdo. Né? Ele pode falar de íons também, você vai seguir a mesma linha de raciocínio, né? E eu sei que esse volume aqui que ele ocupa na CNTP, como eu estou falando de 1 mol, na CNTP 1 mol de qualquer coisa, 22,4 litros. Eu posso ir associando, ó, essa quantidade de matéria corresponde a essa massa e ocupa esse volume, tá? Então eu posso dizer que 98 gramas de ácido sulfúrico, né, corresponde a 1 mol, que eu posso dizer que são 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, por exemplo. E essa quantidade de molécula, ou essa quantidade de massa, ou essa quantidade de mol, ocupa esse mesmo volume, é tudo igual isso aqui, tá? 98 gramas. Posso falar que tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, por exemplo. E posso dizer que ocupa um volume de 22,4 litros na CNTP.
Olha quanta informação eu coloquei aqui. É tudo igual isso aqui, tá? Se você der uma travadinha, dá um pause, volta e assiste, que tá em 10 minutos, agora é a hora, pra você não ficar andando com o vídeo aí sem entender e depois ter que voltar. Aqui você já pega do ponto específico que você não entendeu, né? Então, um mol de qualquer coisa ocupa esse volume e pode possuir essa quantidade de molécula. A questão vai te falar, né? Ah, cara, eu quero aqui os íons, eu quero aqui elementos químicos, né? Eu quero átomos, né? Não quero molécula, quero átomos. A questão vai te falar. Mas um mol de qualquer coisa, 6,02 vezes 10 a 23, quantidades de alguma coisa, tá? E aqui na Constante de Avogadro ele fala isso, né? Aí ele fala assim, ó, trata-se de um valor tão grande, você acompanha no seu livro, ó, que se fosse possível espalhar uma quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 de bolinhas de gude sobre a Terra, formaria uma camada de aproximadamente 5 quilômetros de espessura, né? Então a gente tem aqui o nosso planeta, e se eu fosse espalhar bolinhas de gude aqui, ó, ele formaria uma camada de 5 quilômetros. Você vê a quantidade. E tem que ser uma quantidade muito grande assim. A gente não usa mol para falar de carro, porque é uma quantidade absurda. A gente não usa mol para falar de pão, de caneta, de lápis. Não, a gente usa para nível atômico, porque é um nível que a gente não vê. E para chegar a um ponto que consigamos enxergar, cara, tem que ter uma quantidade de molécula muito grande, tem que ter uma quantidade de átomo muito grande, às vezes quantidade de íons muito grande, tá? Então, mol fica para química, não fica para o nosso cotidiano, tá bom? Vou fazer um pause aqui, para poder fazer uma segunda parte do vídeo. Se você não entendeu até aqui, você dá um pause, você volta, você reassiste. Vou gravar uma segunda parte e já volto.